para você de casa que está ligadinho na programação da Amazonsat, está começando agora o Via Cruviana, diretamente do extremo norte do país. Segundo Ayrton Ortiz, nós somos resultados dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos. Um professor aqui de Roraima levou isso a sério e juntou suas histórias de infância, incentivado pelos alunos, e tornou num belo livro que nós vamos conhecer agora. Não me recordo se era mês de agosto. Era de manhã, cedo ainda. Acordo com minha mãe, que me tira da cama e me carrega no colo às pressas. Não entendi o que estava acontecendo e aquela agitação me deixou apreensivo. "O que foi, mãe? O que foi?" perguntei assustado. "A cachorra enlouqueceu. A cachorra está louca", respondeu, apavorando-me. "Temos que ir para um lugar seguro. Ela está dentro de casa", alertou. Eu sempre gostei de leitura. Eu estudei na escola do interior, uma escola pequena, multisseriada. Eu tive apenas um professor da primeira à quarta série. E depois da terceira série, chegou na escola vários livros literários. E aquilo para mim foi algo extraordinário. Eu substituí as minhas brincadeiras de infância, de rouba-bandeira, de queimada, aquelas brincadeiras de infância do interior, pelos livros, porque na hora do intervalo, ao invés de estar correndo com os alunos, eu estava na sala de leitura lendo um livro. E o professor ele me incentivou bastante, ele me elogiava bastante porque ele percebia que com os livros eu evoluía a minha escrita, né? Evoluía na leitura, na interpretação. Então, quando eu terminava uma atividade, por exemplo, eu pedia, nem que fosse por 5 minutos, para o professor deixar eu ir na sala de leitura para ler algum livro que eu estava terminando. Então isso despertou em mim uma motivação também de escrever. Eu gostava de escrever, eu tinha um caderno só para produzir textos, tentava criar historinhas também, eu usava as próprias histórias e criava uma outra com o conhecimento que eu tinha, com aquelas ideias que eu tinha. A minha vida, como ela foi toda no interior, e eu não gostava muito da questão de lidar com o trabalho rural, roçar juqueira, capinar, ir para a roça, colher arroz, colher milho. Eu achava essa tarefa não muito agradável para mim. E meu pai ele até entendia, ele nunca me colocava na roça para trabalhar, ele preferia que eu ficasse em casa lendo um livro, fazendo alguma coisa relacionada à escola, porque ele percebia em mim também esse gosto pelo estudo, né, pela leitura. Desde pequeno, quando perguntava para mim o que eu queria ser quando crescer, eu sempre respondi que eu queria ser professor. Nunca mudei, nunca cogitei uma outra possibilidade. Era sempre querer ser professor. Então foi um sonho que eu tinha desde criança. Eu gostava, por exemplo, de brincar de ser professor com os meus irmãos, com meus colegas, né? Então a gente montava uma sala de aula e ali a gente brincava de dar aula. Então era desde pequeno e eu acabei, graças a Deus, realizando esse sonho. A minha mãe, principalmente, tem bastante orgulho, né? Por eu ter uma vida simples, nós tivemos uma vida muito simples e uma vida muito pobre na área rural. Então a minha mãe viu nessa possibilidade algo que eu pudesse também conquistar muitas coisas, né? E aí ela ficou muito feliz quando eu me tornei professor. Eu me tornei professor aos 18 anos, muito cedo também. Assim, quando eu saí do ensino médio, eu já consegui exercer essa profissão. A ideia de escrever um livro foi a partir do meu cotidiano na sala de aula, porque os alunos, alguns gostam de ler, outros não gostam tanto. E como eu sou professor de português do 7º ano, o 7º ano ele tem na sua grade curricular o trabalho de produção textual com os alunos. E o professor, eu acredito que ele tem uma certa dificuldade porque os alunos hoje eles estão perdendo o hábito da leitura. Até porque hoje tem outras ferramentas, tem a questão da tecnologia, tem a internet, tem as redes sociais que acabam tomando o tempo dos alunos. E eu percebia nisso uma dificuldade. E eu acabei descobrindo que quando eu contava uma história minha, aquela história de infância lá do interior, os alunos interagiam comigo, prestavam atenção e se motivavam a fazer o mesmo nos seus textos escritos. Eles faziam uma redação sobre a vida deles, sobre uma lembrança que marcou. E isso acabou dando certo. Tanto que eu sempre fazia com os alunos nas minhas aulas de produção textual. E certa vez, teve um aluno que
me sugeriu por que não escrever um livro. Porque, mesmo não sendo aula de produção textual, eles queriam que eu contasse uma história minha de infância. Algumas histórias, por exemplo, da cachorra louca, né? Naquela época era um pouco comum, né? Esses animais, principalmente no interior, porque não tinha vacina, né? contra o vírus. E uma vez uma cachorra em casa ficou louca, eu estava dormindo e eu acordei com minha mãe me carregando no colo por causa dessa situação. Então, assim, o livro ele trata de várias histórias que aconteceram comigo, que aconteceram com meus irmãos, que aconteceu com a minha mãe, que aconteceu com um cachorro. Por exemplo, tem uma história que essa história talvez vai até fazer as pessoas entenderem que cachorro não é um ser que não tem sentimento, porque naquela época cachorro era tratado de qualquer forma, era um cachorro de casa, às vezes não tinha serventia nenhuma, você não caçava, você não vigiava a casa. No interior não tinha serventia. E teve um cachorro de casa que ele me surpreendeu muito pelo que ele fez, entendeu? Porque os meus irmãos cometeram uma maldade com ele, fizeram uma maldade com ele e ele resolveu fugir de casa. Simplesmente fugiu de casa e foi morar na mata. E a gente perdeu o contato. Eu gostava muito de brincar com esse cachorro e nós perdemos o contato com ele, pelo que aconteceu com ele. E eu procuro transformar isso, colocar o lado humano também do cachorro, porque o cachorro também ele tem sentimento, né? O cachorro ele precisa também de atenção, ele quer, já que ele é fiel ao dono, ele também quer essa fidelidade do dono. A gente sabe que a leitura hoje em dia ela precisa ser mais reforçada com os alunos, até porque a escrita, a interpretação, a forma de se expressar, ela está muito ligada à leitura, né? A pessoa que lê, ela pensa mais, ela se torna mais crítica. A pessoa que lê, ela consegue se expressar melhor, ela consegue interpretar melhor um texto, ela consegue se fazer se entender. Então, eu procuro primeiro falar da importância da leitura para o aluno. Mas nós sabemos também que o aluno ele pode encontrar hoje a leitura digital, né? Já que ele gosta de celular, existe meios dele trabalhar, né? A leitura também através dessas tecnologias. Então eu tenho buscado, por exemplo, trabalhar textos através de ferramentas tecnológicas, através do próprio celular também. Eu trabalho com um projeto de aplicativo pedagógico, onde os alunos podem acessar o aplicativo e encontrar ali os conteúdos da língua portuguesa. Então é uma forma de eu fazer com que eles não percam esse hábito. Os meus alunos, segundo a professora da sala de leitura, são aqueles que mais visitam a sala de leitura para ler. Eu acredito que o que me fez escrever o livro, por exemplo, eu acredito que o que me fez me tornar ser professor foi o contato com esse universo da leitura. Por exemplo, eu passei a minha infância lendo. Ler é uma revolução cerebral. O livro ele instiga a pessoa, o livro ele aguça, a leitura ela aguça o senso crítico, faz a pessoa interagir melhor no mundo, no seu cotidiano. Então o livro, quando a pessoa tem um contato com ele desde criança, porque tem que ser desde criança, pegar o gosto pela leitura quando já está adolescente ou quando já está adulto vai ser mais difícil. Então é um hábito que tem que ser adquirido desde criança. Desde criança o pai já tem que colocar o filho para ler aquelas pequenas histórias, né? ter aquele contato, porque foi assim que começou comigo. Nós já estamos de volta e é nessa linda paisagem que nós vamos falar de música. A música tem um poder maravilhoso, nos deixa mais calmos ou mais agitados. Para você que gosta de sertanejo, conheça agora o cantor Estevão Alves. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Pessoal, a música surgiu na minha vida, acho que de forma natural. Meus pais são músicos, né? Tenho irmãos também que são músicos e a música foi de forma natural, né? Já vem de família, tá no sangue. No início, pelo fato de eu ter saído da igreja, né? Não vou dizer que saí, né? Mas
pelo fato de ter começado na igreja, meu pai ficou meio assim, né, de lado. Mas minha mãe e meus outros irmãos tudinho aceitaram o fato da música na minha vida. O primeiro instrumento que eu comecei a tocar, galera, foi flauta. E interessante que eu me interessei assim por violão quando eu vi meu irmão tocar e eu gostei muito do timbre, né? Então, esses são os instrumentos que eu toco. Como a gente respira e vive a música, para mim não foi tão difícil porque ultimamente as músicas têm vindo com letra fácil, né? O que está na boca da galera. Então, eu ainda não tive assim, essa dificuldade para gravar uma canção. Eu já tenho 6 anos de estrada, né? Comecei como dupla, hoje eu sou solo. Não é fácil, né? A carreira solo. É tanto para qualquer artista, né? Que eu venho de uma dupla, né? E estou tentando fazer meu nome, né? Estevão Alves. A gente recebe muito não, né? O fato de o pessoal conhecer como dupla, tem um receio de não dá certo, mas eu tenho muita influência na questão de casas de shows e estou caminhando de volta, estou voltando. Eu querendo o seu, eu não duvido não, que não foi por acaso, se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu, tantos olhares me olhando. Esse clipe a gente produziu ele na praia do nosso Rio Branco, e foi captado as imagens pelo nosso querido Rodrigo Guedes, é muito bom ele. E a gente tem bastante material, para quem não acredita aqui no estado, para produzir esse tipo de material, esse tipo de clipe, né? Eu lancei 2 clipes e graças a Deus tem uma aceitação bem legal e vai vir muitas novidades pela frente e está sendo tudo abençoado por Deus. O meu repertório tem de tudo, né? Desde o axé, o pagode, tem de tudo. É bem diversificado o repertório. Meu repertório é escolhido de acordo com o que o público está sentindo no momento, né? Sucesso. Já fiz várias apresentações, já tive com artistas nacionais como Léo Magalhães, Simone Simaria, Gabriel Gava. Ultimamente agora eu tive com Maria Cecília e Rodolfo. Todo artista sonha em invadir o Brasil, né? Cantar em vários estados e eu me imagino assim daqui a 5 anos. Tenho composições, né, próprias e que futuramente estarei gravando e vocês vão gostar bastante, viu? Essa menina tá doidinha, apaixonada e não quer me falar. Tá com medo de eu querer pisar. Ela sempre quer estar na frente e não sabe como se faz. Ó garota, você é demais. Ó menina, chega mais pra cá, vou te ensinar. Toma, lapadinha, você vai gostar. Ó menina, chega mais pra cá, vou te ensinar. Toma, lapadinha, você vai gostar. E assim, ó. Toma novinha, toma, lapadinha, toma. Tapinha na bundinha. Toma novinha, toma, lapadinha, toma. Tapinha na bundinha. Isso, eu respiro a música, né? Eu vivo a música e acho que a maioria do meu tempo é ali na internet, pesquisando músicas novas, sucessos que estão saindo agora, para sempre estar atualizando o repertório, porque a galera cobra bastante disso. Tudo que tem de novidade na minha carreira, eu jogo bastante no Instagram e Facebook, né? Se tem vídeo novo, vai para o YouTube. Então, quem quiser curtir meu trabalho, assistir, conhecer um pouco mais de Estevão Alves, é só ir lá no meu Instagram, curtir, né? No Facebook e tem, como eu falei, o YouTube. Meu CD saiu do forno, tá quentinho para vocês, está no site suamusica.com. Você pode entrar lá, acessar, tá bom? Você vai curtir, tem muita música, o CD tá bem diversificado. A gente, aqui no estado, a gente é pouco valorizado na questão da arte, né, na música, mas graças a Deus a gente, com a ajuda dos fãs, né, que é o que dá mais força pra gente, e com os trabalhos que a gente tem feito, que a gente consegue investir. Mas questão de investidores, a gente tem pouco aqui no estado, que acreditam no nosso trabalho. Nesse CD que lancei agora, não tem música autoral, mas tem composição do nosso querido Ivan Lavinsky, que é a música No Meu Puxadinho. Ele cedeu para mim essa canção e é do meu clipe, né, que está no YouTube, Estevão Alves Oficial. Você pode ir lá se inscrever e assistir vários vídeos, que vai vir próximos também, vários vídeos. Tá louca, tá pirada, com a mente bagunçada, achando que eu vou me casar com você. Menina, tu tá variando, eu tenho 2 pintinhos, você sabe que meu lema é fazer. Tá louca,
Nada melhor que uma boa viagem. Nós pegamos a estrada e fomos conhecer alguns hotéis e fazendas de turismo rural. Veja agora o melhor das propriedades que encantam os visitantes. O projeto de turismo rural em Roraima é um projeto que ele visa o desenvolvimento desse segmento e dos empreendimentos que fazem parte do projeto, né? E a iniciativa surgiu ainda no ano de 2012, né? A ideia, a concepção do projeto, e aí ele foi iniciado as ações no ano de 2013. Durante todo o período do projeto de turismo rural em Roraima foram desenvolvidas diversas ações para atingir o objetivo do projeto, né? Dentre elas, ações de consultoria especializada no segmento. Tivemos capacitações, diversas capacitações com os empreendedores e colaboradores destes empreendimentos. A gente fez cursos de informação turística, qualidade no atendimento, oficinas de precificação, regulamentação da atividade, normas técnicas de segurança ao cliente, enfim, diversos cursos focados na melhoria, aperfeiçoamento, visando o profissionalismo, né, da atividade. O que tem de mais interessante é justamente a novidade, né? Quando a gente fala na região amazônica, né, pouco se imagina no estereótipo, né, popular assim, da Amazônia de falar em turismo rural. A gente pensa em ecoturismo, pensa em floresta e não se imagina que aqui no extremo norte do Brasil nós temos diversos empreendimentos aí que estão no mesmo nível ou até melhor do que empreendimentos que são referência aí pelo Brasil. Então eu destaco essa novidade e essa coragem, né, de querer fazer o turismo rural em Roraima e conseguir, né, conseguir ter o sucesso. Aqui você vai encontrar até animais, quem gosta de observar a natureza, que transitam nessa faixa. O veado campeiro, uma anta, uma onça do lavrado, que é a suarana, puma concola, né? Chamado de puma na América do Norte. E esses animais. E também tem a Serra Grande. Serra Grande que é um local assim que hoje está sendo usado para fazer uma prévia para quem vai para o Monte Roraima. Porque tem 936 metros em relação ao nível do mar, tem um nível de dificuldade muito grande. Quem vem para fazer uma escalada que vai subir em torno de 1000 metros lá a parede do monte, aí vai para a Serra Grande, chega lá, faz uma escalada de 6 horas, 8 horas, juntando entre uma parada, né, de um dia. E são essas curiosidades que tem assim próximo, né? A beleza do lugar, a receptividade das pessoas, por ser uma capital com características de cidade interiorana, por ser uma capital pequena, então as pessoas recebem muito bem, são muito tranquilas. Eu costumo dizer que você mal conhece uma pessoa, você já está convidando para um churrasco na sua casa. Então essa é uma característica muito interessante e que os turistas percebem quando vêm aqui nos conhecer. Nós temos muitos segmentos, turismo de eventos, nós temos também a questão do turismo, do ecoturismo, turismo de aventura e o turismo rural também. O interessante das propriedades que participam do projeto Turismo Rural em Roraima são as suas particularidades, né? Uma é bem diferente da outra, então isso faz com que o cliente que esteja disposto a conhecer, né, ele vai ter que conhecer todas as propriedades que estão participando, justamente por serem heterogêneas. Cada empreendimento tem uma característica ali, às vezes da região, a própria paisagem, ou uma característica da família, ou um membro ali do empreendimento, um proprietário, que ele mesmo é o atrativo, é um contador de histórias. Então essas fazendas, esses sítios que estão participando,
cada um deles tem alguma coisinha bem diferente do outro para oferecer ao cliente. Então é uma troca cultural, o turismo é isso, é essa troca cultural. Você aprende com o outro e vice-versa. O turismo não é só a questão financeira, o pessoal tem que tentar tirar isso da cabeça para poder viver mais feliz, entendeu? Porque está todo mundo muito de cabeça baixa correndo atrás da questão financeira, as entidades às vezes enxergam o turismo só como, não, o turismo vai trazer dinheiro, o turismo não pode enxergar o turismo só como dinheiro. Você tem que enxergar o turismo como uma troca cultural que vai melhorar a sua vida. O intuito foi a necessidade de ajudar o meu esposo, né? Porque a gente trabalhava com gado de corte e peixe. Só que para criar o gado de corte você tem que ter bastante pasto e a gente não tem estrutura mais para aumentar a fazenda. Então veio a ideia de começar o turismo, né? Que muita gente duvidava, principalmente meu marido. Duvidava, mas a gente conseguiu. Hoje nós estamos com 6 anos nessa área. Significa tudo, né? Porque para mim, apesar de ter muito trabalho, é um prazer receber as pessoas. Se for um feriado, eu recebo 150 a 200 pessoas num dia. Mas eu estou dando um exemplo da alta e da baixa, uma faixa de 150 pessoas no final de semana. O comprometimento, o empenho e como esses empreendimentos eles foram evoluindo durante esses 3 anos, como a gente via cada resultado depois de cada curso de atendimento, a gente já via que imediatamente o resultado já tinha uma melhora na qualidade do atendimento, nas missões técnicas. Então, o que me chamou mais a atenção foi o comprometimento e também a repercussão que esse projeto começou a ter, inclusive a nível nacional. O perfil do turista hoje, quando a gente viaja, normalmente a gente vai para um lugar e aí no próximo tempo livre é natural que a gente queira conhecer coisas diferentes, lugares diferentes. Não significa que o cliente ele é infiel. Então, quanto mais opções você tiver, mais ele vai poder curtir, né? Poder oferecer, em vez de ficar em casa, eu já fui lá na fazenda tal, mas eu não quero mais ir, não vou sair de casa hoje porque não tem nada de diferente. Não, ele sempre vai ter uma opção para onde ir. Né? Não significa, repetindo, que o cliente é infiel, não, ele apenas quer conhecer lugares diferentes. E quanto mais a gente tiver, mais turistas também a gente vai ter aqui em Roraima. O Via Cruviana de hoje fica por aqui, mas você que gostou pode continuar nos assistindo pelo youtube.com/canal AmazonSat ou ainda nos enviar sugestões, críticas pela nossa fanpage www.facebook.com/Via Cruviana. Continuem ligados na programação que é a cara e a voz da Amazônia. Eu te espero na próxima semana. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você e aí